Boa noite, boa tarde, né, pessoal. Meu nome é Ana Beatriz Assan. Eu vou coordenar essa sessão interativa de perguntas e respostas aos instrutores do curso Jornalismo Investigativo, da Hipótese à Construção da Narrativa. Recebemos hoje a advogada e jornalista mexicana Gisela Pérez de Acha para falar sobre a aula sobre relacionamento com fontes. Gisela, antes da gente abrir para perguntas, eu gostaria de pedir a você que nos contasse um pouco como e por que você escolheu essa profissão e qual foi a sua trajetória até aqui. Oi, pessoal, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu falo um pouquinho de portunhol, então obrigada pela sua paciência. E se eu falar alguma coisa errada ou alguma coisa que não dá para compreender, me falem, né? Tudo bem, eu estou ainda aprendendo. Então, eu comecei a profissão da jornalista como advogada em 2017, quando México teve um terremoto muito grande. Terremoto, fala? Um, Isso. terremoto muito grande e foi bem forte para a comunidade. Foi a primeira vez na minha vida que eu achava que ia morrer, porque tudo foi um terremoto muito, muito forte. Muitos edifícios da cidade foram totalmente derrumbados, foram totalmente destruídos. Então, foi lá onde eu fiquei apaixonada pelo jornalismo, porque eu com outros amigos, uma rede de amigos, um chat no WhatsApp, fizemos um crowdsourcing de notícias falsas, fake news. Lá em 2017 ainda era uma coisa meio nova, né? Mas foi super, super, super relevante na conversação e foi muito importante para salvar muito pessoal que estava em, em, com a vida em perigo a causa do terremoto. Então, foi lá que eu decidi que eu estava apaixonada pelo jornalismo, então eu deixei a minha carreira, a minha trajetória da advogada, e eu vim para cá, para UC Berkeley, para fazer um mestrado em jornalismo investigativo. E daí agora eu ainda estou trabalhando lá, no Investigative Reporting Program. E a minha especialidade é o Cinti. Não sei se vocês já ouviram falar do Cinti. O Cinti é fazer reportagens com fontes abertas, que quer dizer tudo o que está aberto e disponível na internet que não seja obtido mediante técnicas ilegais. Então, é isso que a gente faz, eu dou aula disso também, mas da mão com o Cinti, a gente acha que no jornalismo investigativo o centro da história sempre é o humano, né? Tem que ter uma pessoa, tem que ter um humano detrás. Então, é por isso que falar das fontes e da proteção de fontes sempre é uma coisa importante e é uma coisa que é também um ofício, né? É uma coisa de prática, né? Tem dicas dos meus editores e dos colegas, mas normalmente é a prática e a empatia. Obrigada, Gisela. Eu vou abrir agora para as perguntas, então eu vou começar com uma pergunta da Laís Martins, do Volt da Atalab. Ela pergunta como você cultiva fontes, mantém contato, mesmo quando não está trabalhando em uma reportagem sobre o tema ou apurando algo relacionado. Se você costuma mandar e-mails, mensagens, é o que a gente fala em português, jogar a conversa fora. É que você fala bastante sobre a importância de retomar contatos.
Ana, desculpa, eu consegui entrar no fim, meio corrida. Gisela, muito obrigada pela sua aula, foi muito legal, foi um prazer enorme assistir. E aí eu queria fazer essa pergunta, que é sobre... Você fala que é importante voltar para as fontes, né? Sempre retornar, às vezes fica uma questão que não foi respondida, mas eu queria saber como você mantém esse contato quando a fonte não é extremamente necessária naquele momento. Então, por exemplo, eu fiz uma reportagem grande sobre feminicídio e a mãe de uma das vítimas sempre volta a conversar comigo. Ela me manda atualizações do caso, embora no momento eu não esteja cobrindo e tal. E às vezes eu fico meio sem jeito, como eu falo com ela, porque eu não sei se ela espera que eu faça uma matéria sobre a atualização do caso, mas assim, eu não quero deixá-la desconfortável, cortar esse contato, até porque é uma pessoa, porque eu criei um carinho aí, né, da reportagem. Mas eu não sei eu não sei exatamente como lidar com ela, sabe? Eu fico um pouco desconfortável. Então, queria um parecer seu. Obrigada, acho que é uma pergunta bem importante, sabe? Para mim, a coisa que é mais importante e a coisa que pode te proteger mais, não só do ponto de vista ético, mas também do ponto de vista de proteger a fonte mesmo, é falar direitinho, né? Falar, tipo, eu pegaria o telefone, né? Eu pode falar 5 minutinhos? Sim, posso, claro. Daí falar e, tipo, dizer, eu acho que a gente não pode fazer nenhuma... Muito obrigado por todo o material que você tem mandado para mim. Você sabe que eu estou muito apaixonada pelo sujeito e que eu fico sempre... Eu vou ficar sempre pendente de você, eu vou ficar sempre falando com você. Mas eu sim queria, porque eu respeito você como pessoa, não só como fonte, eu sim queria falar para você que seria muito difícil para mim jornalisticamente, fazer uma continuação da reportagem. E eu quero ser direita, eu quero ser honesta com você, porque você é importante ao nível humano. E se você quiser dar algum outro giro, alguma outra importância ou relevância, tristemente, agora a gente não pode, porque já cobrimos isto e muito, não tem muito caso ficar do ponto de vista dos meus editores, né, que também tem muito que ver. Se fosse por nós, a gente ficaria falando do mesmo tema, do mesmo sujeito a vida inteira, né? Mas, para mim, ser direita e falar direito com honestidade sempre é importante, né? É um pouquinho como eu falo sempre, que é tipo meio Tinder dating, né? É meio que você fica lá do ladinho, né? Tipo, ai, não vai embora, mas também quer ter limites profissionais bem claros. Com... E normalmente, na minha experiência, as fontes entendem. Quando você fala direitinho do ponto de vista profissional, a gente entende, né? Daí você pode falar, se você tiver alguma outra coisa do que quer falar, ou se você quer ficar falando sobre isso, eu posso dar uma olhada, ver se alguém mais quer cobrir, mas como já não é notícia, é difícil para o jornalismo entrar desse jeito, né? Isso eu acho que é o mais fácil para as fontes. Não sei se faz sentido. Mas, e aí, quando se trata de fontes, por exemplo, que não é o caso dessa senhora, que não ficam te trazendo informação, mas é uma fonte relevante, alguém, sei lá, super importante dentro da área, mas você fez uma matéria, você não está fazendo no momento, mas eventualmente essa fonte pode voltar a ser importante. Você manda mensagem para que a pessoa não te esqueça, manda um e-mail de vez em quando, como você faz? Eu mando sempre mensagens e eu adoro mandar links importantes no âmbito do conhecimento da fonte. Então, se você olhar ou ler uma notícia ou qualquer coisa que fale do expertise ou do interesse da fonte, daí eu mando para ela ou a ele, né? Se você tiver alguma outra dúvida de qualquer outra coisa, né? Tipo, é só manter a conversa pelo texto. Eu acho mais fácil pelo texto. O WhatsApp tem a opção de fazer PIN, sabe? Você pode colocar um PIN. Então, eu tenho as 3 fontes mais importantes que eu acho que tenho que estar
mandando mensagem, eu tenho eles lá em cima, e cada 2 semanas ou 3 semanas eu tenho um caderno com as outras fontes que eu tenho, só para não esquecer de mandar uma mensagem aqui, né? Porque é meio bizarro, não é uma amizade, né? Porque tem que ter os limites profissionais bem claros, mas quando você tem os limites profissionais claros, então você pode tratar como uma amiga que, sabe, quando você pensa nela, manda uma mensagem, né? Oi, querida, tudo bem? Eu só queria falar, oi, faz tempo que a gente não se fala, mas eu tô aqui, eu só queria falar, oi, como vai a vida? Como vai? Tudo bem? Você tem de novo? Ah, sabe, outro dia eu li isto, isso me pareceu relevante, importante, não sei. Mas, tipo, mais casual, também pode ser casual. Eu acho que se você tiver o limite profissional claro, de falar, olha, eu não posso fazer mais investigação sobre isso, daí você pode ficar em contato mais casual, né? Sempre com a claridade da fonte, de não ter nada mais além. É como meio dating, né? É uma metáfora horrível. Não repeta além daqui, porque eu vou ficar cancelada no Twitter. Mas é meio dating, né? Tipo, você tá falando com 5 caras, 6, aí tem que ser clara. Olha, a gente não vai se casar, né? Não pode, mas eu acho você legal, né? Tipo, mais ou menos assim. É uma metáfora que eu uso muito com os alunos lá na universidade, porque é meio assim, você não quer se casar, não quer que o outro vai achar que você quer se casar com ele, mas às vezes tem que só ter opções, né? Então, é isso, só quando tem o limite claro, pode ficar casual e pode ficar só texting, né? No WhatsApp, mandar link, assim, qualquer coisa, mas também dá certo perguntar, oi, como vai tudo, como está você, como você está se sentindo, mas a primeira coisa é ter o limite profissional bem claro. Obrigada, Gisela. Eu queria aproveitar a pergunta da Laís para fazer uma pergunta minha, que é por onde você se comunica com as suas fontes? O WhatsApp você já falou, né? E em casos que teriam uma questão de segurança envolvida, quais aplicativos você costuma usar? Depende, né? Porque, por exemplo, agora eu estou falando com indígenas, e eles estão no WhatsApp. Eu não vou falar para o indígena de descarregar o Signal, né? O Signal é muito mais seguro, mas não, eles nem têm Wi-Fi, né? Tem um Wi-Fi uma vez, 2 vezes por semana, não é um Wi-Fi meio ruim. Então não dá para falar para eles, olha, tem que descarregar uma aplicação, daí a gente fala. Mas para mim sempre é uma análise de risco, porque é muito diferente estar fazendo uma história dos indígenas no Mato Grosso, né? Que estar fazendo uma história da polícia militar e, não sei, o envolvimento da polícia militar no golpe do Capitólio, né? É diferente. Então sempre tem que pensar qual é o risco de alguém, do sujeito, ou alguém com poder que seja parte, o sujeito de investigação, o risco e o poder que essas pessoas têm para aceder à sua informação pessoal. Daí, se eu estou falando com os indígenas do Mato Grosso, tudo bem, a polícia militar não tem nada a ver, né? Mas se fosse, não sei, uma fonte do governo que quer me mandar documentos de secretos de Estado, né? Aí eu talvez, não, a gente acho que é melhor trocar a conversa para o Signal. Mas, além disso, para mim, a coisa mais importante é sempre, depois do primeiro encontro, sempre tentar falar por vídeo, sempre. Depois do vídeo, depois de uma chamada telefônica, a gente pode ficar com texting aqui, achar, né? Mas a primeira vez, não ficar no e-mail e não ficar no WhatsApp, mas fazer o esforço de ir além, sempre para mim é muito importante. Então, o Signal é meu favorito, se tem segredos do Estado que tem que me mandar,
Mas se não, ó, tipo, o WhatsApp dá bem, né? Acho que tem lá um caso no Brasil onde, não lembro, eu acho que foi um juiz estadual que solicitou o conteúdo da conversa do WhatsApp. Foi em 2017, acho que o WhatsApp inteiro do Brasil estive out, né? Porque o WhatsApp falou para o juiz, mas eu não tenho, a conversação está encriptada, não posso utilizar porque não tenho, não dá, né? Então, o WhatsApp seguro, eu prefiro não fazer e-mail e não fazer redes sociais se é informação importante. Então, eu fico com o WhatsApp muito bem, mas se tiver pesquisa policial, tiver pesquisa polícia militar, militares, o bolsonaristas, sei lá, talvez eu trocaria para o Signal, mas normalmente acho que o WhatsApp dá para ficar segura. Eu vou ler agora uma pergunta aqui no chat da Letícia Mendes, da Zero Hora, de Porto Alegre. Gostaria de saber da Gisela qual reportagem da carreira dela ela considera que tenha sido a mais difícil de realizar e o que ela acha que mudou ao longo do tempo da carreira dela na forma de lidar com as fontes. Se mudou ou aprimorou algo. Tem um artigo, eu fiz em inglês e em espanhol, mas acho que dá para traduzir. Talvez o espanhol seja mais fácil, né? Traduzir. Só de lembrar, estou sentindo hum, muita, muitas coisas. O relacionamento mais difícil que eu tive com uma fonte foi a namorada de um assassino extremista. Eu tive uma relação com ela de 10 meses. O assassino extremista era mexicano, era filho de mexicanos, morando nos Estados Unidos, e ele tirou 2 policias, porque ele achava que o apocalipse estava em casa, né? Foi maio de 2020 que eu comecei a pesquisar o caso e eu entrei em contato com a namorada. Ele foi para a cárcel, né? Ele foi para a prisão. E eu comecei a falar com a namorada, acho que foi abril, mais ou menos, maio, não, desculpa, julho 2020, e a gente publicou abril 2021. Então, em todo esse tempo, foi bem complicado, porque imagina, a namorada, ela era do Salvador, ela foi abandonada pelos seus pais quando ela tinha 16 anos, lá nos Estados Unidos, os pais foram embora, ela tinha muito trauma, ela estava muito sozinha, muito sozinha. Então ficou difícil, porque eu fui o seu ponto de contato muitos meses para que ela falasse do que ela sentia, né? No início foi mais fácil, mas depois ela foi quem colocou a gente em contato com o assassino na prisão. Então, durante um tempo, ela achava que eu ia ajudar a causa do assassino, né? Eu tive que falar bem certinho com ela, tipo, olha, não posso te ajudar. Eu só quero os fatos, eu só quero a verdade. A minha lealdade está com os fatos, não está com alguém que fez alguma coisa, mesmo se eu acho que uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Não tem nada a ver. Então, mudou, foi uma relação complicada. Ela tinha muitos problemas de saúde mental, então ela também, de repente, não respondia mensagens, não respondia telefone, meses inteiros, né? Daí, de novo, é como dating, você não pode, se alguém não está respondendo, você não pode acusar essa pessoa, né? Você não pode mandar milhares de mensagens, isso não dá. Isso é horrível, né? Se alguém para de responder, você tem que ser super cool, super cool. Tipo, tudo bem, eu estou aqui quando você quiser, quando você voltar, estou aqui para escutar você, né? Mas não dá para mandar milhares de mensagens.
Foi uma relação muito complicada e ela ficou muito chata comigo depois que o artigo foi publicado, porque ela tinha uma noção da realidade bem diferente do que a gente considerou editorialmente importante e relevante falando dos fatos no final. Não sei se tinha. Então, isso foi o mais difícil e mudou porque no início foi tudo off the record e depois ela falou que ela queria ser citada on the record. Então, a gente teve que fazer muita consciência sobre as coisas que estavam off e as coisas que estavam on. E também o caso foi se desenvolvendo de um jeito meio complicado para o namorado dela. E fiquei muito, muito perto dela, com muito, muito carinho, né? Mas sempre com o limite profissional de, olha, não sou a sua terapeuta, não sou a sua advogada, né? Mesmo se eu sou advogada, não sou nem terapeuta nem advogada, então eu tô lá para escutar, é tudo. Eu tô lá para escutar e estou procurando a verdade e os fatos. E com isso muda, né? Porque ela estava muito sozinha e ela queria muito falar. Então foi uma relação bem difícil e eu ainda penso muito nela, mas ela não responde mais. Então, às vezes eu mando um e-mail, né? Eu mando uma mensagem, mas é difícil também. E por isso que a única coisa que me salva hoje é que eu fui bem direita, bem clara com o limite profissional. Eu nunca falei que a gente era amiga, nunca falei que eu ia ajudar ela, né? Porque se eu tivesse falado isso, seria mentira. E, então, isso. O mais direito que vocês podem ser com as fontes, eu acho que é melhor dormir. Vai dormir melhor depois de publicar se você não manipulou a ninguém. Uma coisa que foi bem importante para mim com ela. Obrigada, Gisela. Vou ler agora a pergunta da Margarete Grilo, da Tribuna do Norte. Ela pergunta: você já desistiu de uma fonte que considerava segura, mas terminou por desacreditar nela? Como se proteger de uma fonte duvidosa? Ótima pergunta. Sempre se proteger de todo mundo. Sempre. Qualquer coisa que qualquer pessoa fale, todo mundo tem a sua versão da história, né? Então, mesmo se várias coisas, né? Primeiro, eu sempre vou corroborar e verificar qualquer coisa que qualquer pessoa fala. Qualquer. Pode ser o governo, pode ser o Lula, pode ser a polícia militar, pode ser o juiz, pode ser, não sei lá, mas sempre vou tentar, pelo menos, por justiça, né? Ter mais uma outra perspectiva sobre o mesmo tema ou sobre o mesmo fato, sobre o mesmo acontecimento. Segundo, como fala bias? Beijo. Enviesado. Biasado? Enviesado. O Biasado. tendencioso. É difícil pronunciar para mim, né? Mas eu tenho isso, eu tenho um bias liberal, eu tenho um bias feminista, eu tenho um bias de esquerda, né? Então, eu sei que quando eu estou falando com o pessoal indígena, eu sei que eu tenho um bias para acreditar tudo que eles estão falando, né? Então, eu me protejo dos interesses ou talvez das formas diferentes de perceber o mundo que eles pudessem ter. Eu me protejo, eu faço consciência que eu também tenho uma tendência a querer crer neles, né? E claro, sempre, sobretudo, eu vou ter dúvidas das fontes que têm razões para mentir, como os assassinos, né? Logicamente. É a mesma coisa entrevistar o indígena que entrevistar o assassino, né? Mas se alguém tiver um motivo para mentir, eu sempre ficarei com isso na cabeça, né? E se não, de qualquer forma, eu vou verificar, eu vou tentar falar com outras pessoas que
para corroborar o que a fonte está falando. Uma fonte, para mim, não é suficiente. Tem que ter pelo menos 2 ou 3, pelo menos, né? Então, eu faço uma coisa que também a gente faz muito, cronologias. Por exemplo, um assassinato, né? Porque não sei por que eu estou cobrindo muito assassinato agora. A minha mãe fala para mim de parar de falar com assassinos, mas acho que talvez a minha mexicanidade, né? Não sei. Mas eu faço sempre linhas de tempo, cronologias. E lá você pode ter, é muito mais fácil olhar as contradições entre uma coisa, o que diz alguém mais, o que diz a polícia, o que falou um presidente municipal, o delegado, sei lá. Então, é isso. Sempre tenha dúvidas do que a gente está falando com você, sempre corroborar, mas também, como parte da pesquisa, sempre ter em mente a intenção que alguém pode ter e o interesse para mentir para você. Muito boa pergunta. Obrigada, Gisela. Eu vou ler a pergunta do Eduardo Miranda, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele fala que, em primeiro lugar, queria registrar que gostou muito da sua aula. E ele pergunta: como lidar quando a fonte deposita altíssimas expectativas com a reportagem, mesmo que sejamos extremamente objetivos quanto aos resultados possíveis? Boa pergunta. Uma coisa que eu faço muito é prometer às fontes, que não vai ter surpresas, 2, que não posso mandar o texto antes de publicar para eles, né? Lógico, não vou mandar o texto para eles, porque isso não posso fazer. Mas às vezes o que eu sim faço é assim, eu estou percebendo que alguém tem expectativas muito altas, eu vou ligar essa pessoa, eu vou falar, olha, a gente vai publicar isso. Eu vou te contar, não posso te ler o texto, não posso te mandar o texto, não é ético, mas eu vou te contar qual é o contexto e qual é a narrativa da história, tá bom? Daí a gente fala, tá bom. Então, a gente começa assim, depois a gente fala disso, depois a gente fala isso, depois isso, né? E daí, vamos a você e você falou, eu tenho anotado, no 14 de abril, você falou isso, então a gente cita você no contexto de tal, e depois tal, e depois tal, e depois tal, né? Tipo, só falando, sem ler, mas só falando 1, 2, 3, né? Eu acho melhor fazer isso que ter a surpresa da fonte chata depois. Porque sempre uma fonte chata é uma fonte perdida, né? Não faz muito sentido. Então, de novo, né? Com a Silvia, por exemplo, a namorada do assassino, eu tive que falar para ela, olha, eu não sou ativista, eu não faço política pública, eu não tenho controle do que vai acontecer depois que a nota fosse publicada. Eu não tenho controle disso, não sei, não posso prometer que vai ter uma muda, que a legislação vai mudar, não posso prometer que o assassino vai sair ou vai entrar, ou sei lá, não posso. A única coisa que eu posso prometer, a única coisa que eu quero fazer é que eu vou contar a história o mais perto dos fatos possível. É tudo o que eu posso prometer e ter muito cuidado com não prometer demais desde o início. Desde o início é tipo, não sei se vai dar certo, não sei se, não tenho certeza, não posso ter certeza se o que você está me falando vai mudar, porque isso não é, não sou o presidente do Brasil, né? Mesmo nem o presidente do Brasil poderia mudar alguma coisa assim. Mas com as fontes que às vezes estão muito empolgadas, né? Eu tenho muitas expectativas, eu falo com elas, olha, isso é o que vem. Eu falei para você que não ia ter surpresas, então sou eu cumprindo minha palavra e também falando para você de ter a expectativa correta. Daí só ficar, né?
A gente fica, as fontes vão ficar chatas e isso é normal. Mas, na minha experiência, é muito mais fácil falar antes que depois da publicação, porque também depois da publicação você está nervoso, né? Você está, tipo, o fact-checking, as redes sociais, o que aconteceu, então também é isso que eu faço. Tomara que seja útil. Obrigada pela pergunta. O Eduardo, ele também faz outra pergunta, que é se você já teve uma fonte chiclete, né, que depois de publicar o material e o assunto repercutir, ela continua insistindo em repercussões, além da possível de ser alcançada, e como lidar? Nossa, é complicado, né? E como, para mim, eu acho primeiro que a gente sempre faz coisas no início da carreira que depois são muito aprendizagem, né? Para mim, com o pessoal assim, de novo, uma coisa de limites, né? De falar, olha, você pode tomar tudo o que você quiser, você pode ficar mandando mensagem, mas a realidade é que a gente não pode fazer mais nada. É a realidade. Uma vez a gente teve um caso meio parecido lá no Berkeley, e para mim foi muito importante ter meu chefe falando comigo com a fonte, né? Mas para mim encarar, eu sou muito, não sei se existe encarativa, mas acho que não. Estou inventando palavras. Mas isso bem, meu caráter, meu estilo, muito mais, olha, você está sendo chiclete, vamos ter uma conversa, eu vou trazer o meu editor, que é 3 vezes mais grande que eu e 3 vezes mais sábio, né? Daí os dois vamos falar com você, porque não importa, você pode ficar chamando, você pode ficar mandando mensagens, a gente não pode mais fazer nada do ponto de vista jornalístico. Uma coisa que eu tenho feito com uma fonte foi procurar a ajuda psicológica depois da publicação. Procurar uma ONG e só falar, oi, acho que seria muito bom para você. Jornalisticamente a gente não pode mais fazer nada, né? Com o editor do lado, sempre. Mas, se você quiser, tem serviços aqui que podem dar um pouco mais de ajuda, porque é normalmente uma fonte desesperada, né? Uma fonte que precisa, uma coisa mais psíquica. Mas a gente não é terapeuta, a gente não é advogado, a gente é jornalista, e jornalisticamente a gente não pode fazer mais. Você pode ficar ligando, a gente vai responder. Mas se você realmente quer falar com alguém, tem lá. Vai com Deus, né? Fiz isso uma vez e foi bem efetivo. Só falar direitinho de novo, olha, desculpa, mas não podemos fazer mais nada. Tem terapia, vai para a terapia, né? E deu certo. O chiclete, o chiclete foi embora. Isso. Obrigado, Gisela. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigada, Gisela. Eu vou ler agora uma pergunta da Isadora Albernaz, do Poder 360. Na verdade, ela faz 2 perguntas, então eu vou fazer uma por vez. Ela pergunta: como você se prepara para entrevistar pessoas em pautas sensíveis, para não revitimizar as personagens da reportagem? Muito importante. Eu tive uma conversa muito complicada ontem com uma pessoa indígena sobre o assassinato do primo dele. Muito complicado. Foi 2 horas de 2 horas de dor para mim e para a fonte, né? Então, a primeira coisa que eu falo para quando estou entrevistando pessoas em situações de marginalidade ou de trauma, né? O primeiro que eu vou falar é, olha, você está no controle da conversa. Se não quer responder alguma pergunta, você não responde. E pode falar, não vou responder e tudo bem. Eu não vou tomar isso pessoalmente, você não está obrigado a nada. 2, podemos parar quando você quiser,
Eu sei que isto é uma coisa que traz muita dor e eu estou honrada. Eu estou honrada da confiança, muito obrigada pela confiança, mas também quero cuidar de você. E o que posso fazer para que você possa se sentir segura, seguro e possa ficar à vontade durante a conversa? Eu pergunto, né? Eu pergunto direito. Daí, acho que é outra coisa importante, começar o arco da entrevista. Começar devagar, ir para o ponto de dor, depois baixar a uma coisa mais ligeira, porque você não pode ir embora deixando uma pessoa que tem falado uma coisa horrível que aconteceu para ela, ou para ele, para eles. Não pode deixar uma pessoa assim. Depois você vai embora, vai para sua casa e tudo bem, mas a pessoa fica no meio do trauma, né? Então, é responsabilidade dos jornalistas começar devagar, ir por ponto do dor e depois sair, né? E para mim, falar para o pessoal que eles têm controle da conversa e das circunstâncias para fazer que eles fiquem mais à vontade, começar assim também é outono, né? Eu não estou lá, tipo, porque não faz sentido ali, não é o jeito, não tem jeito nenhum fazendo isso. Eu acho que outra coisa é a empatia e o tono. É isso, você não está lá, tipo, vou sacar a verdade à costa de tudo, né? Não, estamos lá para ter uma conversa, bater papo. Normalmente, eu vou ter muitas conversas, vou ter a primeira, depois a segunda, a terceira, a quarta, eu vou tentar também fazer uma relação de confiança, de escrever, de oi, tudo bem, como você se sentiu depois de ontem, falar das expectativas, né? Obrigado por compartilhar a sua história, mas também quero falar para você que não sei o que vai acontecer depois da publicação, né? Não tenho controle disso. Mas a gente pode fazer coisas para que você esteja pronta, para que você esteja pronto, para que você não tenha não tenha surpresas, qualquer coisa, né? Mas acho que essas coisas para mim são importantes, o tono, empatia, dar segurança para eles, ela ou ele, do controle da conversa e muito silêncio da minha parte, muito. Muitas vezes eu só, sabe, silêncio incômodo, que às vezes, tipo, todo mundo fica, eu não vou brincar lá, não é brincar, não vou ir lá para falar de qualquer coisa no silêncio. Porque acho que nas entrevistas com vítimas ou sobreviventes ou qualquer coisa, é muito melhor ir devagar e escutar mais do que você pergunta. Mesmo se isso, mesmo se tem muitos silêncios incômodos. Obrigada, Gisela. A Isadora também pergunta, quando você está investigando grupos extremistas, como se protege contra uma possível violência contra jornalistas, seja online ou em coberturas, pautas presenciais mesmo? Eu tenho muito boa, eu posso fazer cobertura de extremismo porque a minha segurança digital é boa. Acho que tem muito que ver com eu não ligo eles do meu telefone privado, né? Eu compro uma SIM card, um outro número de telefone, eu ligo para eles lá. Eu faço muita verificação do texto antes de sair, porque acho que muito trolling vem também de lá. E eu me preparo, né? Sobretudo segurança digital, no meu caso. O PEN América tem um manual de violência em linha também, que eu acho muito bom. Antes da publicação, eu tento procurar meus dados na internet, fazer uma pesquisa para ver se tem alguma coisa pública de mim ou da minha família na internet. Mas
Mais ou menos, essa é a resposta. Posso cobrir o extremismo porque tenho boa segurança digital. Obrigada, Gisela. Eu vou passar agora para o Matheus Oliveira. Obrigado, Beatriz. Boa noite, Gisela. Tudo bem? Sou Matheus Oliveira, da Agência Mural, aqui de São Paulo, capital. Eu trabalho com jornalismo local. E entrando nessa questão de segurança, eu quero saber como você reage ou reagiria no caso de um assédio profissional da fonte. A fonte te chamar de mentiroso ou a fonte pedir para o texto ser corrigido ou reescrito. Como você reagiria numa situação dessa? Ou você, se você já passou por uma situação dessa também, como você reagiu? Obrigado. Obrigada, Matheus. Muito boas perguntas, todo mundo, que prazer. Então, são duas coisas, né? Eu já passei por a fonte chata que começou a me assediar no Twitter. Para mim, eu não vou responder. Normalmente não vou responder no Twitter, né? Não vou responder publicamente, salvo sim a fonte está falando mentira. Se a fonte está chata, então está falando que eu sou qualquer coisa que não seja verdade, publicamente, daí eu vou falar, isto não é verdade, aconteceu A, B, C. Mas normalmente, se é só, tipo, você é horrível, eu odeio você, daí eu não vou falar publicamente, não vou responder publicamente, eu vou ter muito cuidado com não alimentar algoritmicamente uma coisa que poderia ser pequenina, né? Agora, se tem uma fonte chata pedindo corrigir um texto, uma parte do texto, normalmente eu sempre vou escutar a fonte para ver se talvez eu fiz um erro, né? Talvez tenha alguma coisa que corrigir. Assim, depois de fazer isso, depois de falar com a fonte, ter a verificação com o editor e a equipe, a fonte persiste. Nossa, difícil, né? Acho que, olha, é por isso que eu não tenho, eu não chamo as minhas fontes do meu telefone pessoal, porque eu também quero ter a possibilidade de me desligar deles, né? É difícil porque não quero escalar a situação, mas se a gente fez uma revisão do texto e a redação considera e acha que não tem erro, nunca teve essa situação, mas eu acho que eu falaria, tipo, olha, não tem erro, a gente já viu de novo, traz seu editor, né? O meu editor é 3 vezes mais grande que eu e 3 vezes mais forte, ele é um cara, né? Então também isso ajuda quando uma menina. Eu acho que eu perguntaria para ele de falar com a fonte juntos, né? Também tem que ter, para mim, uma coisa importante em termos de análise de risco, é que a fonte não seja perigosa, que a fonte não seja violenta, né? Porque se é um supremacista branco que está lá fora da redação, então estamos falando de uma coisa distinta, né? Talvez tem que mesmo ligar a polícia, mesmo ter, eu sei que ligar a polícia também é complicado, né? Não é uma resposta fácil, mas ter alguma coisa que, se você acha, porque conhece esta fonte e sabe que é violenta e sabe que pode escalar ainda mais a situação, se você conhecer isso, então estamos no outro no risco, né? Que lá tem que tomar ações para se proteger você, proteger a redação e proteger a possibilidade de violência na fonte. Mas se não ter uma pessoa assim, uma pessoa que não está bem mentalmente, o limite é bem claro, tipo, sem medo, né? Mas também é o meu estilo, eu sou bem, tipo, vamos lá, vamos com o meu editor, não posso ir sozinha. Cara grande, venha comigo. Mas normalmente os editores também, isso é trabalho deles, né? Por isso que a gente tem chefes, né? Eles ganham mais que nós, então vem para cá que a gente tem um problema e me ajuda a falar com este cara que não quer ir embora.
Mas normalmente eu vou fazer isso. Primeiro, tá bom, vamos revisar, escutar, entendi isso do ponto de vista de você, deixa se pode fazer a conversa on the record, melhor, né? Pode, tipo, às vezes as pessoas só querem ser escutadas. Depois de escutar, eles vão embora, né? Mas se tiver risco de alguma outra coisa, é lá onde acho que tem que ter algum tipo de mapeamento do risco. É muito bom fazer isso. É muito bom começar a pensar o que você faria nessa circunstância antes do que isso acontecer. Muito, muito bom. Se você tiver isso, o que poderia fazer na redação? Eu adoro falar disso com os meus colegas também, sabe? Eu adoro. Tipo, olha, a gente está tomando café da manhã e olha, e se a gente tiver o supremacista branco lá fora com a AK-47, né? O que vamos fazer? Temos um plano? A redação tem pensado alguma coisa? Tem uma política? Tipo, não é só responsabilidade de você, né? É também uma responsabilidade da redação de forma coletiva. Então, para mim, também coletivizar o processo de brainstorming é muito importante também. Sinto muito que Maravilha. aconteceu isso para você. Muito obrigado, mas muito boa resposta, Gisela. Muito obrigado. Obrigada a você, que complicado. Eu estava tipo pensando, não sei o que. Mas isso teve uma fonte bem chata por que a gente publicou, então eu liguei a ela e falei, olha, escutei, né? Ele gritou e falou tudo, mas não pode também tomar isso pessoalmente, né? Os limites, difícil, difícil nas sociedades latino-americanas, mas um limite bem claro, olha, pode ficar ligando, mas a gente não pode fazer mais nada, já olhamos tudo e não tem erro, né? Mas é por isso também que é importante não ter erro. Além das demandas, das denúncias, da difamação e qualquer coisa, é bem importante, para mim, a coisa mais importante é passar muito tempo fazendo o fact-checking, a verificação de cada palavra no texto. Cada palavra. Porque realmente é isso o que mais vai proteger você da gente, das fontes que ficam chatas, ou do desprestígio do artigo inteiro, porque você tem um número errado, né? Então, se você não tiver nada errado no texto, é menos possibilidade de alguém ligar para você e abre menos a possibilidade do assédio, né? Se você é justo e você é bem preciso com o que você está fazendo. Para mim, por isso que a verificação é a parte mais importante, né? Cada palavra, cada uma das palavras, eu tenho que ter atribuição direita de onde me veio isso. Obrigada, Gisela. Então, no caso do Steven Carrilho, né, você até mencionou a namorada dele, né? Você fala que demorou, na sua aula, você fala que demorou 6 meses para conseguir a entrevista com ele, né? E que o jornalismo investigativo, normalmente, ele toma meses, né? Em que momento você acha que é hora de parar, de desistir de tentar conseguir uma entrevista? É hora de parar quando você tentou tudo e nada deu certo, né? Porque eu tentei a namorada, eu tentei a prisão, eu tentei o pai, eu tentei a mãe, eu tentei o irmão. Então, sempre, se você ainda tem coisas que tentar, você fica. Mas se você tentou tudo, legalmente, o que a gente precisa é só comprovar que a gente tentou todos os caminhos possíveis. Mas se tentar e não puder, então não sei, não pode fazer mais, né? Mas é por isso também que nós, no jornalismo, no programa de jornalismo investigativo no Berkeley, nós gostamos de falar com o sujeito da investigação mais cedo do que tarde, né? Para dar a eles muita possibilidade e para ter uma dica, não uma dica, umas aspas da pessoa no texto mesmo, para que não tenha, então a gente começa a procurar o sujeito, o malo da investigação, bem cedo, mas
também quero reconhecer a realidade de México, do Brasil, da Colômbia, né? Que às vezes, se você está falando do gangster ou do narco, de alguém muito perigoso, então não vai dar para contatar ele até que você esteja bem avançada na investigação. Mas normalmente você sabe quando ainda tem caminhos que explorar e quando já tentou tudo e não pode mais, né? Então, pelo menos tentar tudo por escrito e ter isso, no caso que a pessoa fique chata, você pode falar, olha, eu tentei, aqui está no escrito, 6 meses a gente tentou. Com a namorada do Carrillo, foi um processo bem devagar, porque eu queria que fosse a ideia dela. Eu queria, tipo, só fazer um inception, né, da pouquinho, e que ela também ficasse pensando nisso sem pressão, porque quando eu pressionar ela, eu conheci ela muito bem, se eu pressionar ela, ela não se bloqueava, ficava tipo bloqueada, então isso, depende, mas normalmente, se não é uma pessoa perigosa, a gente vai tentar tudo possível. Obrigada, Gisela. Eu queria agradecer a você, né, pela sessão, pelos ensinamentos de hoje, e pela disponibilidade, né, de ter podido vir conversar aqui com os alunos. Boa noite, pessoal, muito obrigada, prazer e até pouco.